Mas aonde na Bíblia tá dizendo que não pode parede preta? Ou que tem que ter X velas no altar? Ou que tem que ter X imagens no altar? A Igreja Católica segue os rituais de culto do Antigo Testamento? Segue aqueles que Cristo instituiu na última ceia. Ah, então. E lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são... Isso é muito ruim. Não, Se essa a é o que eu igreja tem a parede preta e a luz piscando, mas tem uns elementos de culto, ela não deixou de ser igreja. Onde tá escrito que não pode a parede preta na Bíblia? Por favor. Onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code Pix atrás. O centro do culto da igreja de parede preta é essa bagunça. Cara, tem louvor, tem adoração, tem ensinamento da palavra, não deixou de ser culto. Achei interessante que você trouxe a questão da parede preta, porque ela é um meme, né? O pessoal brinca bastante. Não, porque ela não é só um meme, ela é real também, né? Não. É que ficou ridículo o fenômeno e acabou virando meme. A minha pergunta... E chegamos no vídeo do terceiro tema, e esse terceiro tema é um tema que eu já tô querendo trazer aqui neste canal. Que tema é esse? Vamos ver agora, porque a gente não vai perder tempo não, esse debate tá muito bom, vamos lá assistir. E o tema é: luz piscando e parede preta não é bíblico. Eita, vamos ver o que vão falar sobre isso aí. Oi de novo, tudo Olá. bem? Eu sei que você já deixou claro que você não gosta que a gente faça perguntas aqui, mas aonde na Bíblia tá dizendo que não pode parede preta? Ou que tem que ter X velas no altar? Ou que tem que ter X imagens no altar? Bem, que existem regras rituais, o Antigo Testamento tá cheio delas. No Novo. E Nosso Senhor, ele traz tudo, a Carta aos Hebreus explica isso muito bem, de que é um novo sacrifício, com um novo sumo sacerdote, um novo rito que Nosso Senhor instituiu na Páscoa. Certo. A Igreja Católica segue os rituais de culto do Antigo Testamento? Segue aqueles que Cristo instituiu na última ceia. Ah, então. E lá tá falando quantas velas tem que ter no altar? Ou que cor tem que ser o altar? Essas são regras... Sabe o que acontece? Não, foi você mesmo que trouxe esse tema aqui. Essas são tradições eclesiásticas, podem mudar ao longo do tempo, Olha não que tem legal, problema. olha que legal esse texto, que eu gosto muito. Eu não vou ler aqui porque ele é extenso. Mas quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, e ela falou assim pra Jesus, mas dizem que a gente tem que adorar lá em Lá no Monte Jerusalém, Sião, mas ou as Gerizim. nossas tradições adorar aqui, onde que a gente tem que adorar? E aí Jesus falou assim, creia em mim. Não, Primeiro ele começa, calma não, aí. vou abrir. Ele não fala fala assim, isso. mulher, Ele diz não, que... vou abrir. Cadê o texto? Vamos lá. Em João, capítulo 4. Pode abrir então, ler pra gente. Não, lê aí. Ah, já tá aqui, olha. Enquanto você vai procurando aí na sua Bíblia... enquanto Disse a você mulher, acha- Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí ele continua, e aí ele fala que a gente tem que adorar em espírito e Bem, isso verdade. é O que eu tô dizendo aqui? Sim, o adorar em homem, espírito e sabe qual é o verdade. problema do homem? Adorar em espírito e verdade que ele está mostrando aqui, naquela época, Deus estava relacionado a uma nação. Então, a samaritana, você sabe de onde eles vieram. Tá, inclusive no livro dos reis. Tá. Vieram de lá do Iraque, né, da Mesopotâmia, essa cidade, e tinham os seus deuses, aqueles 5 deuses que eles trouxeram com eles lá. Certo. Tanto que Jesus fala, né, pra ela que ela tinha 5 maridos. Então, espiritualmente, também está se referindo a isso. E aí, por isso, ela não naquele pode tempo, adorar... Era necessário adorar em um lugar. Agora, a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, está no mundo todo. Inclusive, isso significa católica. Certo. Tanto que a gente pode abrir igreja em qualquer lugar. Eu posso abrir uma igreja aqui. Mas essa igreja a precisa pergunta que eu tenho pra te seguir fazer é- o que Nosso Senhor ensina. O que ele ensina a respeito de templo? O que ele ensina a Ele respeito fala de tempo... a cor da parede? Não, mas Não, o que eu tô ele trazendo... deixa claro os elementos de culto. Quando eu Se a trago igreja parede tem a preta parede e luz preta, piscando, mas é tem- todo o espírito dessas Se a igrejas igreja que tem é a colocar parede o homem no preta, lugar de Deus. Se você Essas está igrejas fazem isso. generalizando, isso é muito ruim. Não, Se a essa é o que eu igreja tem é o a que eu parede observo. preta e a luz piscando, mas tem os elementos de culto, ela não deixou de ser igreja. Pra você que não sabe, igreja de parede preta e luzes são essas igrejas que tem a parede preta e que parece mais um show. E alguns famosos, ricaços aí, conhecidos pela internet, tem uma sala VIP, tem shows, tem alguns, inclusive o Ariel depois vai falar lá nos Estados Unidos, que descem como se fosse um show da Beyoncé em cabo. Isso é elemento de culto aonde? Aliás, ela falou isso das velas, né? A vela significa que a presença de Cristo, porque Cristo é a luz, né? Então, tem em Êxodo sobre as velas, tem a questão do candelabro. Muitos elementos que estão na Santa Missa não estão só na parte do Novo Testamento, tem no Antigo Testamento também, e a tradição apostólica. Ou seja, aquilo que nós vivenciamos hoje também vem dos nossos pais da igreja, os apóstolos. Por isso que é feito dessa maneira, por isso que tem as pinturas, por isso que tem as velas, por isso que a toalha precisa estar muito bem engomada, muito bem passada, por isso que é também da questão do ouro ou até mesmo da prata,
né? Ou o banho da prata, ou banho de ouro, enfim. Então, isso tem todo o significado na Bíblia. Agora, onde que a gente vê a parte da parede preta? Não é bíblico. E luzes também não é bíblico. Porque essas luzes não estão direcionadas para a adoração a Deus, para o centro de Deus. É o homem que ali está no centro. Eu vou mostrar pra você por quê. Ó, vocês julgam, eu vou mostrar pra você. de acordo com a própria tradição de vocês, achando que a tradição de vocês eu quero te mostrar na Bíblia. O que o próprio Cristo disse. Eu quero te mostrar na Bíblia. Então me mostra na Bíblia que é pecado a parede Vamos preta. lá. Onde está escrito que não pode a parede preta na Bíblia? Por favor. Você tá perguntando, Então não, deixa eu ler. leia, vamos lá. Vamos lá, ó. 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos aqui pro versículo 11 em diante. Está Elias lá no Monte Carmelo esperando Deus aparecer. E tudo que vem escrito na Bíblia, como diz lá São Paulo na carta a Timóteo, é útil para instruir e argumentar. Então vou trazer esse versículo aqui. Deus falou para Elias: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor. Como essas músicas que vão cantando dentro dessas igrejas, aquela bagunça toda. E eis que, porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Grande bagunça. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu seu rosto com a sua capa, entendeu que era Deus, e saiu para fora. O critério de Elias para entender onde estava Deus é essa brisa suave da meditação, da calma, de fazer oração e recolhimento. Não o brilho do ouro no altar, né, da igreja não católica. A grande bagunça de música. O povo acha que a igreja católica é rica, né, por causa do ouro. E, aliás, o ouro é um dos elementos mais ricos. É a riqueza, é a realeza. Então, até isso tem um significado. Aliás, gente, pesquisem todo o significado da Santa Missa se você ainda não sabe. Por que que é uma galheta? Por que que é o cálice? Por que que é branco? Por que que tem a pala? Por que que tem a patena? Por que que o turíbulo, que são aqueles que os coroinhas ficam ali, né, jogando de um lado pro outro, tem um incenso e sobe aos céus? Por que que eles seguram daquela forma? Tudo tem um significado. Tudo tem significado baseado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. Me diga onde tem na Sagrada Escritura, tradição e magistério, igreja da parede preta e luzes piscando. Code de Pix atrás onde era o altar das igrejas, tem um grande palanque onde a pessoa vai falar e um QR Code de Pix atrás. Aí você pega uma igreja e generaliza, entendi. Não são uma igreja, não, são muitas igrejas. Esse é o grande problema. Os protestantes, quando vão atacar a igreja católica, somos protestantes. Eu ataquei não tem a igreja denominação. Católica em algum momento? Atacou. E eu falei da minha denominação. Falei que eu sou batista. Então você sim, não mas vem generaliza. vários Agora aqui, você tá falando comigo, não com eles. Falam, não, a igreja quando católica, eles sentarem aqui, você usa esse argumento. Denominação e tal. Aí quando a gente vai ver... Eu sou batista e não ataco a igreja católica. Inclusive, admiro muitas coisas que acontecem na igreja católica. Como eu também sou batista, estudei na escola batista. O que eu estou atacando aqui é essa questão de a gente colocar regra onde Deus não colocou regra. Olha só, você acredita na autoridade... Acredita na autoridade do apóstolo Paulo? Sim, acredito. Você já leu 1 Coríntios 11? Já li 1 Coríntios 11. O que ele tá criticando? Eu não vou saber de cabeça, você pode ler pra mim. Ó, o que ele fala aqui, especialmente aqui nos versículos 30 e no versículo... Peraí, deixa eu trazer aqui. Esse moço aqui deu uma olhada, tipo, ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui mesmo? Esse daqui parece que tá em Nárnia. É 1 Coríntios 14, do versículo 26 em diante. São Paulo está criticando a bagunça da igreja dos coríntios. Ele fala aqui: se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2 ou quando muito 3, por sua vez, haja intérprete. Ou quando a gente vai aqui para o versículo 33, ele fala: Deus não é Deus da confusão, senão da paz, como em todas as igrejas dos santos. Só um minutinho. Olha, versículo 40. Faça tudo decentemente com ordem. Eu concordo com você. São Paulo está criticando a bagunça na igreja. E olha que interessante, na minha igreja, na minha região, na minha cidade, Mogi das Cruzes, tem 2 igrejas que são católicas carismáticas, que tem luz, fumaça, bagunça. Na Santa Missa, luz, fumaça, se tá errado, porque não é isso que a doutrina pede. Inclusive, da questão carismática. Aliás, é um ponto que o povo sempre fala. Gente, tem missa conduzida à liturgia pelos carismáticos? Tem. E não é uma missa carismática, tá? É a missa de Paulo VI. Tem gente que exagera? Tem gente que exagera. Tá certo? Não tá certo. A igreja permite isso? Não permite. A instrução do missal geral não permite isso. Então, estão fazendo errado. Se está fazendo errado, denuncie para o seu bispo ou fale com o padre, né, sobre essas questões. O que o Ariel está dizendo aqui é de que existe um estilo de denominação cristã que vive desta maneira, que destoa de todos os outros. E ele não, como eu falei, ele não está generalizando. O exemplo que ela deu aqui foi um erro de alguém. Um erro
de uma paróquia. E aí tem que ser denunciado pro bispo. E a gente invalida toda a igreja católica porque tem duas que fazem zoeira? Mas a grande... Não, mas essas igrejas, inclusive, estão corretas, os carismáticos. Por quê? Estão corretos, eles botam luz, fumaça, você tem a apagam, missa, fazem show, tem banda. Você tem a missa. Inclusive tem até chopp de graça no Você final. tem a missa e você tem outras coisas, que são grupos de oração. É o que São Paulo fala aqui. Nossa, e a igreja da Parede Preta também. Olha que legal. Mas a igreja de Parede tem Preta, o culto, o centro do e a culto... gente tem outras questões também. O centro do culto da igreja de Parede Preta é essa bagunça. Cara, você tá sendo vai pro muito domingo... genérico e isso é muito eu tô ruim. sendo muito específico com exemplos que eu conheço. Você está sendo muito genérico. Primeiro, que pra parede... Nós estamos numa era de tecnologia, correto? Sim. Pensando em mídia... O fundo da parede, não tão preto, mas numa parede mais escura, fica muito mais bonito, por exemplo, a transmissão online. Fica muito mais bonito, por exemplo, as fotos. Fica muito mais bonito esteticamente falando. Existe uma cultura que esteticamente responde a. Olha só, se a gente for olhar a igreja de Atos... O grande problema da música... Se a gente for olhar a igreja de Atos... de Corinto. Como que era lá a igreja na época de Atos? Era dentro das casas. Pois é. A igreja católica dentro das casas? Isso aí são as tradições eclesiásticas, tá vendo? como a gente já Aí comentou quando a gente vezes. toca nos católicos, não, mas é porque é tradição. O que eu digo de parede preta... O cerne é os elementos de culto. Parede preta tem louvor, e luz piscando. Tem adoração, tem ensinamento da palavra, não deixou de ser culto. Achei interessante que você trouxe a questão da parede preta, porque ela é um meme, né? O pessoal brinca bastante. Não, porque ela não é só um meme, ela é real também, né? Sim, é o humor que imita a realidade e tal. É que ficou ridículo o fenômeno e acabou virando meme. A minha pergunta para você é a seguinte, em questões que a Bíblia fica silente, como por exemplo a parede preta, você aproveita para construir essa narrativa. Só para concluir o raciocínio. Só que em questões que a Bíblia proíbe expressamente, tem católicos que cumprem, como por exemplo a veneração a imagens, esses fazem esse joguete de palavras que não é adoração, é veneração, mas você pega lá no latim e olha a acepção da coisa mesmo, é prestar culto, né? Então eu queria entender como que é essa sua lógica de o que a Bíblia fica silente, a gente vai e pune, a exemplo da parede preta, e o que a Bíblia proíbe, a gente descumpre e finge que não viu. Não, o que precisa é entender a Bíblia como um todo, né? Colocá-la dentro do seu contexto, ver o que os cristãos sempre fizeram na tradição, já que São Paulo disse, né? Pra gente seguir aquelas tradições que foram ensinadas, sejam elas orais ou escritas. E quando a tradição contradiz o texto, a gente faz o quê? A gente não deve seguir uma tradição que contradiz o texto, ela nunca contradiz o texto. Não a farás tradição da igreja. Que está abaixo. Isso a gente já vai falar, na próxima afirmação a gente vai falar sobre isso. Não é exatamente sobre isso. Mas o meu ponto não é a cor preta da parede, não é como a luz está, mas é o espírito dessa coisa que contraria 1 Coríntios 14. Os apóstolos são o fundamento da nossa igreja, da Jerusalém Celestial. E o que eles falam aqui é que tudo deve ter ordem. Que aqueles que vão fazendo bagunça na igreja, todo aquele espírito assim que coloca o homem no centro. Você concorda comigo que essas igrejas colocam o homem no centro? Nesse cenário, sim. Eu entendi que você usou a simbologia. Só que, de novo, você voltou para a parede preta, eu voltei para a pergunta. Tudo bem, vai ser no próximo tópico que a gente vai falar. Só que o problema é essa lógica. O que a Bíblia fica silente, vocês aproveitam para, sei lá, tripudiar em cima desse tema, e as proibições expressas vocês passam por cima. A gente já falou sobre isso no outro bloco, mas o que a Bíblia diz é que tem por exemplo, tem alguns mandatos aqui dos apóstolos que não estão escritos. Por exemplo, em 3 João, no versículo 13 a 14, nós temos aqui: tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Ou 1 Coríntios 11, que eu já trouxe aqui, de que São Paulo fala sobre as outras coisas da ceia, eu vos falarei quando estiver aí, vos ordenarei quando estiver aí. Então tem coisas, fala assim, a Bíblia está silente. Tá em silêncio. Não, porque nós temos a tradição que vem interpretando a Sagrada Escritura. No frigir dos ovos, você quer que eu diga que eu não concordo com bagunça que está acontecendo? Sim, ambos não concordamos. Muito bem. E só pra vocês que não sabem, essa questão aí de silente que ele fala, é isso. Quando é com os outros, vocês falam. Quando é com vocês alguma coisa que contradiz a Bíblia, vocês ficam quietos. Não é isso. Não existe isso. Aliás, quando você pesquisa as questões... Gente, de verdade, cada hora que eu assisto esses debates, falei isso em casa quando a gente assistiu. Eu só consigo enxergar aquilo que eu aprendi na Igreja Católica. É inacreditável como a base católica é firme. Não tem essa questão dessa bagunça, sabe? Mas esse final é importante nós refletirmos juntos. A igreja não é bagunça, gente. Mas os carismáticos são bagunceiros. Não. Você já participou de um grupo de oração sério? E segue as regras e orientações da renovação carismática católica do Brasil?
Porque se você segue, você sabe muito bem que tem grupo de oração que não tem guitarra, que não tem violão, que não tem gritaria. Eu já participei de um grupo de oração uma vez, que era o meu grupo de oração, em que nós não tínhamos quem tocasse, foi apenas nas vozes. E Deus usou um momento perfeito de silêncio e ele não queria que ninguém falasse. E a gente ficou tão preocupado, Senhor, não tem violão, só vai ter voz, não vai ter nenhum acompanhamento, as nossas vozes estão tão ruins. Sabe o que ele falou? Eu quero simples. E foi simples, e aquele foi o melhor grupo de oração que eu já participei na minha vida. Então, a bagunça, óbvio, não deve acontecer a bagunça no culto principal, que é da Santa Missa pra nós. Mas em todos os outros também não. Mas, quando nós vemos um jovem dançando num encontro de jovens, numa jornada mundial da juventude, isso não é bagunça. Isso é alegria. Então, cai naquela questão do vinho lá, daquele tema do vinho, sabe? Existe o vinho, que tem um teor alcoólico, mas eu não posso exagerar nele. É a mesma coisa que a alegria. A alegria não pode ser exagerada. Vide o carnaval. O carnaval bem vivido, ele é muito frutuoso. Quando tem alegria, quando tem a conversa, quando tem a diversão saudável. Agora, quando essa alegria extrapola, aí ela não faz bem. E aí ela estraga a vida de muitas pessoas. Então, fique aí com essa reflexão e deixa nos comentários aqui. Você já viu alguma coisa sobre essa questão da igreja Parede Preta? Deixa nos comentários, mas seguindo sempre essas regrinhas aqui. Não esquece do meu joinha, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, que tem um vídeo especial desse tema, hein? Tchau!